podem se assentar. O título da mensagem é Tudo que Tens. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 44 e 45, nos conta uma parábola que fala que o reino de Deus é semelhante a um homem negociante que ele procura por pérolas preciosas. E aí, um certo dia, ele encontra uma pérola que tem um valor muito grande, uma pérola muito preciosa. E quando ele encontra essa pérola, ele decide vender tudo o que ele tem para comprar aquela pérola. A parábola que antecede a essa é bem semelhante. Ela conta uma parábola de um homem que encontrou um tesouro escondido. E ao encontrar esse tesouro, a felicidade dele foi tanta que ele decide vender tudo o que ele tem e comprar aquele campo. Aqui nós vemos duas situações diferentes, porém com atitudes bem semelhantes. A desistência dos seus próprios bens por algo mais valioso. Eles decidiram vender tudo o que eles tinham para ter algo mais valioso. Avançando um pouquinho, continuando no livro de Mateus, lá no capítulo 19, do verso 16 em diante, conta a história de um jovem que chega para Jesus e pergunta, lá no verso 16, Bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? E aí, quando Jesus escuta isso, ele responde, lá no versículo 17, Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí o jovem questiona quais seriam esses mandamentos. E aí Jesus diz, não matarás, não roubarás, e assim por diante. E aí o jovem pontua que ele segue esses mandamentos desde a mocidade dele. E pergunta, o que ainda falta? E aí Jesus diz, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e então terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E aí quando o jovem ouve isso, ele sai dali entristecido, porque ele tinha muitas propriedades. Então ele sai dali triste, porque ao pensar que ele iria precisar se desfazer de tudo que ele tinha para seguir Jesus, ele se entristece. E aquele jovem, ele queria saber como entrar na vida eterna, mas o coração dele não estava disposto a se desfazer, a entregar tudo o que ele tinha. Ele não queria vender tudo para seguir a Jesus, para obter a vida eterna. Então, se a gente pensasse em uma balança, se tivesse uma balança aqui, entre seguir a Jesus, ter a vida eterna, ter um tesouro no céu, e entre os tesouros e as propriedades dele, qual seria o que teria o maior peso? As riquezas dele. Lá em Lucas 12, 34, como a irmã Adriane leu, diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Então, aquele jovem, ele não estava disposto a entregar tudo o que tinha para seguir a Jesus, para obter a vida eterna, porque o coração dele estava no tesouro errado. Os tesouros terrenos que ele possuía, falei errado, mas tá bom, pesava mais no coração dele do que o tesouro do céu. Eram mais preciosos para ele. Agora, voltando lá para Gênesis, nos capítulos 17, 18 e 21, nós vemos a história de Abraão e Sara. Abraão e Sara, eles já eram avançados na idade, e eles ainda não tinham tido um filho deles, de Abraão e Sara. E aí Deus faz uma promessa a eles, de que Sara geraria e teria um filho. E então, lá pelos seus 100 anos, Abraão se torna pai de Isaac, o filho da promessa. Agora, lá no capítulo 22 de Gênesis, nós vemos o Senhor pedindo Isaac a Abraão. Então, o mesmo Deus que prometeu um filho a Abraão, agora pede ele de volta em sacrifício. E nós vemos lá, a partir do versículo 3, que Abraão, ele acorda cedo, ele prepara o seu jumento, prepara as coisas e vai rumo ao local de sacrifício do seu próprio filho amado, né? Que a palavra do Senhor diz que quando o Senhor pede Isaac a Abraão, ele fala, eu sei que você ama muito esse filho, mas eu quero ele. Então, Abraão foi com Isaac para o local de sacrifício, e uma coisa interessante é que ele foi crendo que Deus providenciaria um cordeiro para colocar no lugar de Isaac. E ele, mesmo crendo que Deus colocaria um cordeiro, ele continuou seguindo, porque ele estava disposto. Mesmo que Deus não entregasse uma provisão, ele estava disposto a entregar o seu filho, se fosse preciso. E lá no versículo 10, nós vemos que quando Abraão está pegando a faca para oferecer Isaac em sacrifício, o anjo aparece a ele
conversa com ele, e aí Abraão levanta os seus olhos e vê um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Então ele pega aquele carneiro e oferece ele no lugar de seu filho Isaque. Aqui a gente vê a obediência e a entrega de Abraão, porque o filho que, como eu disse, o filho que o próprio Deus prometeu para ele, Deus pediu de volta. O filho que ele amava, o único filho dele com Sara. E por mais que ele amasse muito a Isaque, ele estava disposto a entregar e a obedecer a Deus. Então, quando Jesus ele nos chama, ou quando nós encontramos a Jesus, nós somos convidados a abandonar as velhas práticas, renunciar tudo aquilo que nos afasta dele e renunciar tudo aquilo que pertence ao velho homem. Quando nós somos batizados, nós estamos declarando que já não vive mais eu, mas Cristo que vive em mim. Então, a partir do momento que nós somos batizados, nós estamos entregando a nossa vida a Deus. E tudo aquilo que nos afasta dele fica lá. Lá em Lucas 14, 33, diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo a quanto tem, não pode ser meu discípulo. Na Bíblia, nós vemos a história dos discípulos que deixaram as suas casas, os seus trabalhos, para seguir a Jesus. E aí eu pergunto, será que nós estamos realmente dispostos a entregar tudo, a perder tudo, com amor e com alegria por Jesus? Será que nós temos realmente um coração disposto, como a gente cantou, a entregar a nossa vida nas mãos de Jesus? Há um tempo atrás, eu assisti um filme que se chama Casa Comigo. Em determinado momento do filme, um dos personagens principais, ele questiona a protagonista. Se a sua casa estivesse pegando fogo, e tudo estivesse se acabando, e você só tivesse 60 segundos para salvar alguma coisa, o que você levaria? E aí a gente para pensar, que quando a gente para pensar, minha casa está pegando fogo, o que eu preciso levar? A gente costuma pensar logo nas coisas que têm mais valor, as mais valiosas para a gente. E aí, o que isso tem a ver? Como foi lido antes, lá em Lucas, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, o que nós temos de mais valioso? O que é mais importante para nós? Qual é o nosso tesouro? Quando a gente para pensar, 60 segundos parece ser pouquíssimo tempo para a gente pegar as coisas que nós temos de mais valiosas. Mas essa é a nossa vida. A nossa vida é esses 60 segundos que passam assim. E muitas vezes, nesse pouco tempo que nós temos, a gente prioriza outras coisas. A gente prioriza coisas erradas. E o que é realmente importante passa despercebido. A gente deixa passar. As nossas prioridades são outras. Nós deixamos o nosso ministério. Nós deixamos a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Ele, porque o nosso coração não está focado nele e nas coisas do alto, mas está focado nas coisas do mundo e nas coisas daqui. Às vezes as preocupações, as dificuldades fazem o nosso coração desfocar de Deus. Muitas vezes a gente perde tempo com essas preocupações, com os bens materiais e diversas outras coisas que não são úteis para nós ou que não edificam a nossa vida em nada. Nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão. Quando a gente acorda, quase todas as pessoas, a primeira coisa que pega é o celular. Ao invés, a gente não agradece mais a Deus, tipo, valeu Deus, obrigado, eu acordei, mais um dia para ser vivido. A gente deixou de fazer essas coisas. Nós priorizamos 1000 e outras coisas e o que deve realmente ser priorizado fica de escanteio. O que é que nós temos priorizado na nossa vida? O que tem sido mais valioso para nós? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde nem os ladrões roubam e minam. Jesus espera de nós entrega. Ele quer que nós estejamos dispostos a entregar o que for preciso em prol dele, para ele. Jesus espera que o nosso coração, ele não venha estar preso aqui nesse mundo e nas coisas daqui, mas que venha estar focado nas coisas do alto e no reino dos céus. Ele espera que nós estejamos dispostos a entregar tudo o que temos. Isso não necessariamente e literalmente significa entregar tudo o que temos, mas às vezes é uma coisa que nos impede de chegar até Ele, é uma coisa que nos afasta de Deus. Pode ser um vício, às vezes uma pessoa que a gente ama muito, mas que nos leva para o mau caminho. Pode ser muitas coisas que, às vezes, para nós, não parece ser muita coisa, mas Deus, olhando, Ele vê que isso não é certo e que nos afasta da presença dEle.
Às vezes, tudo que Deus pede é isso, que a gente deixe aquilo que nos afasta dele. Às vezes, nós somos como aquele jovem rico. Nós queremos nos chegar a Deus, nós queremos ter um relacionamento com ele, buscamos a vida eterna, mas existe no nosso coração alguma coisa que nos impede, alguma coisa que está reinando no nosso coração. O nosso coração, às vezes, está em tesouros errados. E Deus também espera de nós, além de que nós entregamos tudo o que temos, que nós venhamos dar tudo de nós. Ele espera que nós venhamos dar tudo de nós em prol do reino, assim como damos tudo de nós em várias outras coisas, às vezes no trabalho, às vezes na academia, que a gente se esforça muito para pegar os pesos, e em prol da nossa saúde. Ele espera que nós demos tudo de nós também. E como às vezes a gente pode se questionar, mas como eu posso dar tudo de mim para Deus? O que eu posso fazer? E a própria Bíblia ensina isso para a gente, lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 7 e 8, que diz assim: se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E em Marcos 16:15, que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados. Nós encontramos um tesouro mais precioso. Como a gente cantou ontem, como a gente canta, nós encontramos um bem que é mais valioso para nós. E é isso que Deus quer. Tudo o que tens. É isso que Deus pede. Ele quer de nós entrega. Ele quer que a gente se esvazie de si, para que Ele possa crescer. Às vezes, aos nossos olhos, uma coisa é muito mais valiosa, mas Deus tem para nós glória que é muito maior. E nós temos um exemplo muito bom de entrega na Bíblia, que é o do próprio Jesus, que deixou a sua glória, veio a esse mundo como homem, sofreu e se esvaziou de si e se entregou no nosso lugar. Lá em Tito 2, versículo 14, diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, Jesus, ele se sacrificou no nosso lugar. Ele se entregou no nosso lugar. Será que o que nós temos feito é muito? Será que o que temos feito é suficiente? Será que o que nós estamos entregando para Jesus é realmente tudo? Qual é o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? O que é mais valioso para nós? Eu gostaria de estar lendo agora lá em Filipenses, capítulo 8, do verso 7 e 8, que diz assim: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, que o nosso coração venha estar no tesouro certo, que nós venhamos estar dispostos a entregar tudo o que temos, seja o que for, que nós venhamos ter um coração quebrantado diante da presença de Deus, e que nós venhamos colocar as nossas vidas aos pés dele, e aconteça o que for, que nós venhamos permanecer ali, porque ele sabe de tudo, ele tem tudo sob controle. Então, não importa o que a gente tenha que perder por Cristo, que nós venhamos perder com alegria, com amor e com alegria verdadeiramente. Amém?